Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Marília. Eu sou o marido da Marília. Gente, pra quem não conhece, ele é o Daniel, meu momô. Ele é meu marido. Atualmente eu falei que era meu namorado no vídeo porque era, hoje em dia já não é mais. E a gente gravou um vídeo há quase 2 anos, né, mamô? Um ano e meio, né? Por aí, tem um ano e meio. Né? É um ano e meio que a gente. É o tempo que a gente tá junto de namorado cristão e namorada macumbeira. Eu coloquei um bandista no vídeo, mas pra mim tá indiferente. E naquele vídeo eu recebi bastante perguntas das pessoas. Bastante. 17 pra mim é bastante, tá, gente? Meu canal é pequeno. Imagina 17 pessoas aqui falando com a gente. Seria muita coisa pra mim já. Já não ia aguentar. Já não ia dar conta de 17 pessoas. E eu decidi responder algumas perguntas junto com ele. Então, vamos lá. Eu gostei muito dessa pergunta aqui. Dan Santos. Eu achei muito interessante, sou cristão evangélico e meu namorado segue preceitos espíritas e da Umbanda. Ele não frequenta nenhuma. Uma pergunta para o seu namorado. Ele enfrenta preconceitos por namorar com você? Alguma pessoa já barrou ele na igreja por isso? Barra não, mas o pessoal acha meio estranho, tipo, toda vez pergunta, cadê seu namorado, cadê sua esposa? Não vem. Preconceito em si não, mas que nem. Ninguém nunca barrou e falou, você não vai entrar, porque se você é casado com uma macumbeira. Mas que nem, tipo, todo mundo sempre pergunta onde que ela tá, por que que ela não vai, e quando eu vou em alguma igreja, ela fala, ela tem outra religião, ela é espírita, ela é umbandista, mano. Aí a pessoa fica, é? Paciência, né? O Dudu Silver fez uma pergunta quilométrica, né? Dizendo que ele é católico e a namorada dele é da Umbanda. E pra ele foi um problema porque a família dela queria que ele fosse da Umbanda junto com eles, que ele praticasse, que eles tivessem a mesma religião. E que essa história de trazer a outra pessoa pro meio. E é bem complicado isso, a gente passou por isso também, né? Ele falou da mãe, a minha mãe foi desse jeito com ele. E eu sempre digo, quem tem que se impor nessa história é o seu parceiro, é ele que tem que te defender, porque ele não vai falar nada pra minha mãe sobre isso, né? Falar que ele não tá afim, que ele não quer ir, que naquele dia ele não está bem, ele não tá à vontade de ir, entende? Então quem se posicionava nesse caso era eu contra a minha mãe. E tava tudo certo pra mim, viu, gente? E foi bem difícil, a gente teve que persistir bastante, não foi, amor? Até hoje. Até hoje. Mas até hoje teve que persistir bastante, porque eles não entendem, não vão entender quando você tá no mesmo ambiente e você fala que você não tá a fim de ir, que você não quer fazer os processos daquela religião em si, né? Por exemplo, que nem se eu tivesse ido na igreja com ele, ter que orar, né? Ficar cantando. Eu não sei o que se faz direito na igreja evangélica. Fala, Gino. Nada. Tô zoando. Tô zoando. Tô zoando. Ele é muito zoeiro. Por isso que, né? Por isso que ele não aparece muito, gente. Porque um dia eu vou tomar um processo por causa dele. Enfim, mas quem tem que se posicionar realmente é o seu parceiro sobre isso, né? Você não vai afrontar a mãe ou o pai da pessoa, até porque vai ficar um clima chato pra vocês. Ele, por exemplo, mora aqui com os meus pais junto comigo, né? Então quem afronta os meus pais sou eu. A Jéssica Silva comentou assim: eu amo um bandista, eu sou evangélica. Ele terminou comigo e disse que estava confuso. Tô sofrendo muito. Queria muito que ele voltasse, mas ele não me procura. As pessoas dizem que foi livramento, mas eu amo ele demais. Faz macumba que ele volta. Macumba pra macumbeiro. Macumba pra amarrar macumbeiro não pega, gente. Por favor, primeiro já começa Mas por ele é aí. evangélico. Hã? Não, ela ela é é evangélica. evangélica. Ele é um bandista. Então, ora. É a amarração do mesmo, é a amarração do mesmo jeito, tá, gente? Orar pra você ficar com a pessoa, pedir pra Deus de qualquer jeito pra ficar com a pessoa. É a amarração do mesmo É jeito, tá? verdade, né? Pra pensar. É a amarração do mesmo jeito. E das piores que tem. Porque você se torna obsessor daquela pessoa. E o pior obsessor que tem é o encarnado pro encarnado. Nossa. Eu quero de qualquer jeito, eu quero possuir. É o pior obsessor que tem. A minha dica pra você, Jéssica, baixa o Tinder. Baixa o Tinder cristão, que eu sei que tem. Não, é tão pior quanto o Tinder normal, amor.
Você já participou do Tinder cristão, Neguinho? Eu conheço gente que tava no Tinder cristão e fala, né, tão pior quanto crente do cu quente. Ui, eu conheço várias. Mas, então, esse negócio de, ai, foi livramento. Gente, relacionamento é complicado, mesmo se vocês tiverem a mesma religião, né? Mesmo que vocês sejam ateus. Mesmo que vocês sejam ateus, é tipo assim, isso não difere uma coisa de outra. Se o cara é cafajeste, ele vai ser cafajeste em qualquer religião e vice-versa, né? Isso daqui eu falo ele, mas serve pros dois lados, tá, gente? Ah, teve um idiota que chama Renato... Não, idiota não. Desprovido de conhecimento de cérebro e de argumentos. Teve um idiota... Nossa. chamado Renato Rodrigues de Souza, que comentou assim: isso é desigual, não tem acordo com a palavra de Deus. Amar o próximo? Ai, muita luz pra sua vida, viu, idiota? Canal Luiz Pavini. Ele é um cristão nominal e ela um bandista desde berço. Luz a vocês. Você viu, né? Você é só nominal. Talvez nele dizer que você é um cristão nominal é a forma como que ele te enxergou dentro do vídeo que a gente gravou. Então tá bom, obrigado. E sim, eu sou desde berço, né? Eu cresci dentro da Umbanda, eu cresci dentro dessa religião, porque os meus pais sempre foram, os meus avós dos dois lados da minha família, então pra mim é super tranquilo. Eu não sei se eu falei no primeiro vídeo, mas que nem minha família é toda meio... cada um pra um lado. Tipo, umbandista, católico, espírita, evangélico, ateu. Acho que você não falou, não. Sobre isso. Minha família tipo, é bem misturado. Talvez. Na verdade, não talvez, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas você não enxergou tão diferente porque você já conhecia fazia muitos anos. Sim, mas eu percebo que muita gente tem um baita preconceito com outras religiões, principalmente africanas, porque fala que é demônio e tal, não sei o que. Qual que é o nome? Incorporação, todo esse negócio. Só que você parar pra ver outras religiões que sejam tipo da vertente evangélica, você falar que tá, tipo, colocar aqui um jeito bem idiota, assim, que é pra que todo mundo de qualquer religião consiga entender. Que você tá possuído pelo Espírito Santo, talvez não seja a mesma forma do que a pessoa esteja incorporada, que ele é uma sensação que, tipo... Nossa, boa posição. É muita coisa, é muita vertente e, tipo, ninguém sabe o que realmente aconteceu e que espíritos são esses porque que nem Deus, ele criou os anjos e tal, não sei o quê. Por que ele não criaria outros espíritos para que fossem anjos da guarda que possam incorporar em pessoas para poder auxiliar elas? Boa posição. Não, assim, gente, como umbandista, eu tenho as minhas respostas religiosas sobre isso, né? Mas eu tô ouvindo aqui, pela primeira vez junto com vocês, a visão dele sobre a minha religião, né? E não sabia que você pensava assim, nem que isso passava na sua cabeça. Nossa, mamãe, eu já pensei muito. Por eu ter crescido sem uma religião certa e com muitos caminhos, possibilidades, eu sempre procurei entender por que cada um tem esse negócio assim, tipo, esse enquadramento. Mas assim, amor, a intolerância religiosa, na verdade, ela não existe. O que existe é um racismo religioso. Sim. Porque as sinagogas não são queimadas por causa disso, né? Os templos de indianos, que tem Ganesh e tudo mais, não são julgados. Os muçulmanos, que tem Jade da novela e não sei o que, quando eles contam as histórias deles de como funciona, que eles não podem nem se tocar e tudo mais, eles já são mais aceitos. Mas o que incomoda, gente, são as religiões de matriz africana mesmo. Sim, mas para pra pensar, um negócio que tipo, eu pensei isso há muitos anos quando eu tava na igreja, foi logo quando eu entrei. Jesus, ele teve 12 discípulos. Uhum. Na igreja católica, você tem os 12 santos. Uhum. 12? Não lembro agora. Se eu estiver falando besteira, foi mal. Mas um negócio que eu pensei isso há muitos anos. E se você puxar que nem vários... Oxalá? Oxalá. Não, tipo, Iemanjá, qual que é o nome? Qual que seria a denominação deles? Tipo, espíritos? Orixá. Orixás. Se você for ver, tipo, cada um representa
não exatamente os santos ou os 12 discípulos, mas é muito estranho porque todos eles acabam meio que tendo 12. Tipo, a conta sempre bate em 12. Não, tipo, você puxar os principais, que nem se você puxar o discípulo, você tem lá, tipo, Zacarias, você tem vários outros discípulos, mas não são citados como os 12 principais, assim como Pedro, João, Mateus, Judas. Assim você tem nos santos, e assim você tem nos orixás. É que na verdade, assim, na Umbanda são 14. São 14. Então, mas... E no Candomblé, se eu não me engano, são 16 ou 18, porque são mais tronos do que tem na Umbanda, né? Porque a Umbanda é como se fosse o evangélico. Ela é derivado de uma outra religião, né? Primeiro veio o Candomblé, na sequência vem a Umbanda. Primeiro vem o católico, na sequência o evangélico. Estranho. Tá sendo interessante esse papinho hoje. Vamos fazer mais vídeos juntos. E pra mim, ninguém vai tirar da minha cabeça que São Jorge é o Arcanjo Miguel. Pesquisa a imagem de um e de outro e você vai ver. Ambos... Pesquisa a história de um e de outro. A história eu nunca vi, mas... pra mim é muito estranho. Tá. Voltando, né? Beleza. Perguntas. São Jorge, Anjo Miguel e Ogum também não são a mesma pessoa. O Lucas Mateus comentou: eu sou católico e fui criado na igreja desde pequeno. Minha namorada é da Umbanda, começamos a namorar poucos meses, ela só me contou depois e eu fiquei surpreso e tal. Foi difícil aceitar, mas eu gosto muito dela e continuamos a namorar. E agora vamos aprender a viver juntos com religiões diferentes e aprender a respeitar um ao outro. Não foi bem uma pergunta, né? Mas eu achei... Foi uma afirmação, mas eu achei muito legal que mais pessoas estão fazendo isso, né? Porque geralmente quando você vê casais, sempre eles são do mesmo nicho, sempre eles são do mesmo meio, sabe? E quando não é, um dos dois geralmente sempre acaba cedendo pra ir pra religião do outro. Exato. Nunca é os dois, cada um na sua. Não, né? Sempre alguém tem que parar a vida pra seguir o do outro. E eu acho muito complicado isso, gente. Depende, mano. Não... Pra mim tem alguns poréns. Não estou satisfeito de ajudar mais na minha religião, não tô mais afim, não me vejo mais lá. Beleza, tu tá só aproveitando o embalo e já tá saindo. Agora, tipo, você, tipo, que nem se eu tivesse, tipo, tocando na igreja ainda, indo pra igreja, tudo, não sei o que, e deixasse de ir pra eu ir pro terreiro, tipo, por obrigação, assim, seria uma coisa meio chata. Quando eu era mais novo, o pessoal me chamava pra ir pra igreja, eu não quero. Não, mas vai ter futebol. Mano, eu não gosto de jogar bola. Não, vai ter videogame. Não, eu não gosto. Eu gostava de... eu gostava de ir pro terreiro, porque eu não gostava de ir pra igreja quando eu, tipo, alguém da família ou alguma amiga chamava, porque era muito... Contramão. Não sei. Eu não me dava aquela sensação, sabe? Acho que como eu cresci dentro da Umbanda, sempre me deu aquela sensação de paz, aquela sensação de alívio, de como se tirasse todas as dores que eu sinto de uma vez só, né? E quando eu tava na igreja, eu só conseguia ficar com a cabeça turva. Mas o que depende, eu acredito muito que cada um tem a religião que consegue estar. Tem que se parar pra ver, do lado da parte evangélica. Tem igrejas que você bebe, tem igreja que você não bebe, tem igreja que você pode sair, que você pode usar qualquer tipo de roupa, tem igreja que você não pode, ter igreja que você não pode assistir televisão, tem igreja que você não pode... Mano, é muita vertente sobre muitas coisas. Eu acredito do porquê. Imagina você dar liberdade de uma criança fazer o que ela quiser. Ela vai se matar. Ou vai prejudicar alguém, alguma coisa assim. Eu acredito que na religião acaba sendo esse mesmo fundamento. Imagina você colocar uma pessoa que não tem autocontrole sobre ela mesma, e ela vai dar alguns casos aqui, tipo, ela vai beber e vai dirigir, ou ela tá casada e vai começar a trair o marido, não sei o que, vai... por isso que eu acredito que muitas pessoas, que nem se você pegar alguns testemunhos de igreja, você vê o cara, eu era ex, sei lá o que, fazia não sei o que, agora eu sou de Deus. Não é pela simples questão. E quando ele tinha liberdade, livre-arbítrio, ele não conseguia ter autocontrole. Ele precisava de disciplina. Sim. Eu acho que é mais ou menos nessa pegada. E tem uns doidos que, tipo, não tem religião nenhuma, mas ele tem autocontrole. Que às vezes não tem religião, não acredita. Não tem religião, tipo, declarada. Tipo, só não tem. É. Uma coisa que eu comentei com vocês no primeiro vídeo, foi que eu fazia questão de a gente casar na Umbanda.
Fazia muita questão realmente da gente casar na Umbanda, né? Talvez por causa daquele sonhozinho de menina que de um ano pra cá eu mudei pra caramba. Eu já quer casar na igreja. Não. Hoje eu não faço nem questão de casar, de fazer cerimônia ou coisa do tipo. Pra mim, a gente tá morando junto já tá casado, então tanto faz. Para pensar que às vezes muita ideia que a gente tem é coisas da gente, mas que nem é coisa que a gente escutou de vários outros lugares e a gente foi pegando as simulações e tipo tentando juntar uma informação na outra. Debater religião é muito complicado por conta disso, porque a gente não sabe da onde veio literalmente, que nem muitas vezes eu coloco assim, que nem eu já li a Bíblia, todo esse negócio, mas eu me coloco assim, beleza, tem a Bíblia, quem foi que escreveu e quem é que comprova que foi realmente, que nem tem o livro de Pedro, quem comprova que realmente foi Pedro que escreveu e ali não tem alteração nenhuma. Que nem se você for pegar Chico Xavier, essa galera assim, tipo, esqueci o nome dos outros caras. Rubem Saracen. São pessoas que são mais próximas aqui da nossa geração. Teve pessoas que tiveram contato com elas que ainda estão vivas hoje, ou filhos dessas pessoas, netos, que seja. Agora, na época de Pedro, a gente tem... Eu acho muito complicado por conta disso. Dizem que eu fico meio em cima do muro, mas não é questão de ficar em cima do muro, é questão de ser um pouco coerente, pensar e respeitar também tudo que acontece. Tá, e o que você faz hoje da sua religião? O que você segue hoje da sua religião? Amar o próximo. Não sei, não, mas que nem se ajudar as pessoas é uma coisa que eu procuro até hoje, sempre tentei fazer. Amar o próximo, procurar não julgar tanto assim as pessoas, tentar entender. Isso é verdade. Porque tem diferença entre você julgar e você tentar corrigir o que a pessoa está te passando. Porque às vezes a pessoa te fala uma informação e no calor do momento ela não sabe baseada em nada. Tipo, ela não sabe do que ela... da onde está vindo aquela informação. E não é errado de jeito nenhum. Porque que nem... ideias são ideias. Que nem basicamente tudo que eu falei aqui, tipo, relacionado a essas partes assim, são coisas assim que, beleza, eu penso assim. Se eu pegar qualquer outro evangélico, cristão, como que seja, ele já vai ter outro pensamento, outras ideias. O que você faz na sua religião? Sempre manter, ou tentar assim o máximo manter o pensamento positivo e fazer outras pessoas manterem também a cabeça sempre no positivo, né? Porque a nossa mente liga muito a gente a esses planos superiores. É o que nos liga a Deus. Então, tudo que a gente pensa é o que a gente acredita, e tudo que a gente pensa a gente cria. Então, tanto que tem um livro que é um bandista, né? E que nele dizia em que Oxalá pensava em um líquido para poder saciar a sua sede. E dessa forma que ele só apenas pensava e aquilo já se criava, é uma coisa que ele trouxe para nós como os filhos dele, né? Que trouxe para nós como seres humanos. Então tudo que a gente pensa, a gente também cria, só que a gente demora mais tempo para criar porque a gente não tem tamanha grandeza para isso. Então eu tomo muito cuidado com os meus pensamentos para poder sempre estar positiva, sempre ser forte. Caridade também eu acho que ele faz bem mais do que eu. Caridade eu faço o que eu posso. Então, por exemplo, se eu posso comprar um feijão para uma pessoa na frente do mercado, se eu posso comprar uma bolacha para uma menina na rua, se eu posso comprar de alguém que tá começando agora um negócio, coisa do tipo, né? E coisas que para mim é mais difícil de fazer, que todo humanista tem a obrigação de cuidar da natureza. Uma coisa que eu me culpo muito por fazer, eu sou fumante, tá, gente? Quando eu tô na rua e eu taco cigarro no chão. Quando eu não acho, tipo assim, lixeira, ou quando eu não guardo a bituca, eu simplesmente taco cigarro no chão. Eu me culpo muito por isso. Nossa, esse negócio que você falou aí que Oxalá criou um líquido pra saciar a sede, tá ligado que isso aí, tipo, também serve, é uma parte, meio que, digamos que, uma vertente da parte bíblica. Não. É porque nesse livro que eu tô falando, o Oxalá tá conversando com o Exu. Entendeu? Não, sim que seja, mas que nem Deus pensou em criar o mar, criou a terra, ele pensou, logo existe. Sim, exatamente. E que nem, eu acredito muito nesse negócio também de você pensar, de você mentalizar as coisas antes delas acontecerem.
Porque, mano, é muito estranho, mas que nem isso. Você atrai. Sabe aquela história de lei da atração e tudo mais? Você pode levar isso como fé também, mas geralmente quem não leva como fé é quem não tem. Quem não acredita, quem não tem fé, não tem religião, ateus em geral, né? Levam da forma como joga para o universo. Nós que temos religiões, geralmente jogamos para dentro das nossas religiões. Então eu jogo para os meus orixás, ele joga para Deus, né? E tudo mais. E isso é sobre isso. Eu tenho muita coisa pra falar, mas se vocês quiserem um vídeo depois a gente faz. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clica aqui no gostei, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Obrigada por lembrar, amor. Deixem mais comentários aqui se vocês querem que a gente responda mais sobre as nossas religiões. As nossas religiões. Ou até sobre a nossa relação mesmo, viu? Com isso. Dê tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, gente. E a gente foi. Tchau. Faz assim, ó.